Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouvindo hoje o Evangelho de Nosso Senhor segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 20 ao 25, Jesus nos chama a refletir o alcance e a profundidade do reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Recordando a meditação matinal do Papa Francisco na Capela Santa Marta, em 16 de novembro de 2017, o Papa Francisco nos diz: o reino de Deus está entre vós. Eis a resposta de Jesus. Assim como a semente que semeada cresce a partir de dentro, também o reino de Deus cresce escondido e no meio de nós. Ou se encontra escondido como pedra preciosa ou tesouro, mas sempre na humildade. Mas quem faz crescer aquela semente, quem faz germinar? Deus, o Espírito Santo que está em nós. E o Espírito Santo é o espírito de mansidão, espírito de humildade, é espírito de obediência, espírito de simplicidade. É Ele que faz crescer dentro do reino de Deus. Não são os planos pastorais, as grandes coisas, não. É o Espírito escondido. Faz crescer, chega o momento e aparece o fruto. O reino de Deus não se mostra com a soberba, com o orgulho, não ama a propaganda. É humilde, escondido e assim cresce. Nós todos somos chamados a fazer esta estrada do reino de Deus. É uma vocação, é uma graça, é um dom, é gratuito, não se compra. É uma graça que Deus nos dá. E nós, todos batizados, temos dentro o Espírito Santo. Como é a minha relação com o Espírito Santo, que faz crescer em mim o reino de Deus? Uma bela pergunta para todos nós. Acredito realmente que o reino de Deus está no meio de nós? Está escondido? Ou gosto mais do espetáculo? Ainda na meditação matinal do dia 15 de novembro de 2018, dizia o Santo Padre: a Igreja cresce por testemunho, por oração, por atração do Espírito que está dentro, não pelos eventos. Certamente que eles ajudam, mas o crescimento da Igreja que dá fruto é em silêncio, escondido, com as boas obras e a celebração da Páscoa do Senhor, o louvor de Deus. Como a Igreja cresce? Como está indo a Igreja que representa o reino de Deus? E a resposta do Senhor é clara: o reino de Deus está entre vocês. Mas não é um espetáculo. E como isso cresce? O Senhor nos explicou como a Igreja cresce com a parábola do semeador. O semeador semeia, e a semente cresce de dia, de noite. Deus dá o crescimento, e então os frutos são vistos. Mas isso é importante. Primeiro, a Igreja cresce em silêncio, em segredo. É o estilo eclesial. E como isso se manifesta na Igreja? Pelos frutos das boas obras, para que as pessoas possam ver e glorificar o Pai que está nos céus. E na celebração, o louvor e o sacrifício do Senhor, isto é, na Eucaristia. É precisamente lá que a Igreja se manifesta, na Eucaristia e nas boas obras. O Senhor nos ajuda a não cair na tentação da sedução. Gostaríamos que a Igreja fosse mais visível, uma Igreja triunfalista,
O que podemos fazer para que seja vista? E normalmente se cai numa igreja dos eventos, que não é capaz de crescer em silêncio com as boas obras escondido. Ao sugerir um exame de consciência, por meio de uma série de perguntas, o Papa convidou-nos a fazer estas perguntas. Como o reino de Deus cresce dentro de mim? Como o meu pertencimento à igreja cresce dentro de mim? Como eu rezo? Em segredo, na minha intimidade, ou me mostro em oração? Como sirvo os outros? Como eles estão disponíveis para outras pessoas com obras de caridade? Silenciosamente, quase secretamente, ou então toco o trompete como os fariseus? Este é o estilo de crescimento da igreja. Ela cresce assim, na simplicidade, no silêncio, no louvor, no sacrifício eucarístico, na comunidade fraterna, onde todos se amam.